Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso debate hoje é a respeito de transexualidade, discriminação e direito social. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, agora sim, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721 ou aqui pelo Twitter, Hamilton Nog, Hamilton com H. Participe por meio de pergunta ou comentário. Antes da gente dar início ao debate, queria mandar um abraço para o professor Luiz Fernando, que com certeza está conosco, voltando para São Paulo hoje, mas não antes de deixar aqui um pouco da sua erudição, vai nos acompanhar aqui no programa. Bom, além de você que participa aí de casa, hoje aqui estão conosco Isabel Carneiro. A Isabel é socióloga, ela é membro do setorial de mulheres do PSOL e assessora da vereadora Toninha Rocha, que espero que se recupere logo, não pôde estar aqui conosco hoje. Participa também pastor Glauco Barreira Filho. O Glauco é pastor da Igreja Batista Moriá e professor da UFC. Participa conosco também Andréa Rossati. Lei certo? Rossati ou Rosati? Rossati, da Coordenadoria de Movimento GLBT da Prefeitura de Fortaleza. Também conosco hoje Abimael Prado. O Abimael é pastor e vice-presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Senhores e senhoras, muito boa noite, prazer recebê-los aqui, todos novatos e novatas no programa A Verdade, fazendo sua estreia. Bom, o gancho do programa foi uma recente polêmica que aconteceu, principalmente em redes sociais, com uma moça chamada Rafaela Lopes, que, segundo a história contada, foi barrada, constrangida, assim ela disse, num banheiro, num restaurante, porque não conseguiu acessar um banheiro feminino. E ela é transexual. E eu começo com essa pergunta para vocês. Até onde vai o direito de cada um? Qual o limite entre direito e respeito nessa questão? Ela ultrapassou o limite, o restaurante ultrapassou o limite, enfim. Isabel? Então, é a Rafaela, né, que é uma jovem aí de 22 anos, inclusive é a Miss Transsexual, né, do Ceará, e passou por esse constrangimento, né, como ela mesma relata, ela chegou a frequentar o banheiro algumas vezes, enquanto mulher que é, né, porque eu defendo a questão da identidade de gênero, que é diferente da questão biológica, gênero é uma questão muito mais de construção social do que ligada à genética, né? Então, a Rafaela tem a identidade de gênero de mulher, então, nada mais do que natural frequentar o banheiro feminino. Você está dizendo que o corpo dela é de uma forma, mas ela pensa de outro e o que vale é a forma como ela pensa. Não, ela assume a identidade, okay. Porque não é só pensamento. Se você olha para a Rafaela é uma mulher. É uma mulher. E aí, inclusive, mais do que discriminatório, né? A atitude de quererem que ela entrasse no banheiro para pessoas com deficiência, como se o fato de ser transexual fosse ligado à doença, a alguma anomalia, uma formação, coisa que não é, né? Mas isso só revela o que a gente tem nessa sociedade mesmo, né? Que ainda é o preconceito e a falta de preparo. Então você acha que o restaurante errou? Errou. Mas ela teria acessado várias vezes, somente em uma delas. Não pode ser um funcionário que em determinado momento... Pronto, pode ser, mas aí mostra, né, a questão da necessidade de ter um preparo desses funcionários em serviço público, serviço privado mesmo, para lidar com e garantir os direitos, né, da população LGBT. Ok. Glauco, muito boa noite. Boa noite. Sua vez, dar a sua opinião. Eu, em relação a essa questão de gênero, acredito que é uma questão ideológica, e eu acredito que o programa vai oferecer outras oportunidades aqui de eu poder emitir minha opinião acerca disso. Mas acredito que agora eu devo limitar minha pergunta em relação ao ingresso da pessoa no banheiro. E eu acho que a questão não foi uma questão de entender ou não entender a ideologia de gênero. Eu acho que foi uma questão puramente pragmática de saber como seria recebida uma pessoa que, do ponto de vista do fenótipo, ainda exibe um corpo masculino, dentro de um ambiente feminino com mulheres. Obviamente, se a pessoa vai e não é notada, sequer o problema existe para a gente comentar. Mas se em algum momento foi notado, polêmico porque então, alguém notou. Alguém notou. Então, essa é a grande questão. Obviamente, uma forma fácil de se resolver isso seria haver
um terceiro banheiro. Mas a gente tem que lidar com a estrutura que existe por enquanto. Mas não seria um pouco mais discriminatório um terceiro banheiro? Seria uma forma de evitar também não constrangimento para pessoas do sexo masculino e do sexo feminino convencional. Ou seja, a gente tem que pensar em soluções que realmente evitem discriminação, mas pensando sempre na maioria, porque não tem sentido você pegar arranjar uma saída que você adapte a favor da minoria em desconsideração com toda uma maioria. Okay. Né? Então, essa seria uma solução viável. Mas, não havendo, nós sabemos que o banheiro ele é todo equipado de acordo com a anatomia do corpo. Né? Então, o banheiro apropriado para a pessoa que ainda possui um órgão sexual masculino é o banheiro masculino. Além disso, poderia haver muito constrangimento no banheiro feminino. Nesse caso foi um ambiente de adultos, mas suponha que estivessem crianças presentes. Então o constrangimento ainda seria maior. Então eu não estou aqui pensando em discriminar a pessoa que é transexual, mas estou pensando no constrangimento dos outros e pensar uma solução que possa evitar realmente discriminação, mas sempre pensando naqueles que são em maior número, né? Ok. André, muito boa noite. Olá, tudo bom? Eu acho que eu já começo fazendo polêmica, né? Primeiro, eu acho que nós temos que entender que parece assim, a gente está falando de uma coisa. Não, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de transexuais. E eu não sei se os pastores estão cientes que existe uma transexual aqui nesse debate. Porque eu, Andréa Rossati, eu sou uma mulher transexual. Qual a diferença entre transexual, só para as pessoas? Transexual e o travesti? Tá, eu explico daqui a pouco. Então, eu nasci uma mulher transexual. Eu não me tornei uma transexual. Eu nasci uma mulher transexual. E aí, primeiro, para a gente ter a ciência de que neste debate vocês não estão com uma coisa, vocês estão debatendo com uma mulher transexual, igual a Rafaela, que também é uma mulher transexual. E aí a fala da Isabel foi muito bacana, como ela colocou. Nós não nos tornamos, não, nós já nascemos transexuais, certo? E aí o caso da questão do restaurante, do estabelecimento, como outros que já aconteceram, né, e que infelizmente ainda vão acontecer por falta da informação, não é a questão do estabelecimento, não é a questão do dono, não, infelizmente foi um despreparo, infelizmente, da pessoa que não soube dialogar com a Rafaela. Porque, primeiro, eu acho que nós temos que entender que é muito fácil quando a gente coloca assim, a gente tem muitas vezes tenta ter um cuidado para não discriminar, a gente acaba discriminando. Essa história, eu não tenho preconceito, não é discriminação. Até a forma que se coloca já é um preconceito, já é uma discriminação, né, Isabel? Porque às vezes as pessoas têm aquela preocupação, eu estou falando, mas eu não sou homofóbico, eu estou falando, mas eu não sou preconceituoso. É aquela coisa, a pessoa que está falando aqui e a população LGBT lá do outro lado. Então, por que é isso? Por que é que a gente não trata as pessoas como seres humanos? Né? E no meu entendimento, não existe, desculpa, pastor, mas criar um terceiro banheiro, então nós vamos ter um apartheid, como nos Estados Unidos, que é isso. Eu acho que nós vamos ter escola para LGBT, escola para heterossexuais, nós vamos ter praças para LGBTs e praça para heterossexuais. Quer dizer que é isso, é um absurdo. Então, você nós estamos, nós estamos quase... Eu me considero uma mulher, apesar de não estar, já me considero uma mulher do século 22, entendeu? Uma mulher moderna, entendeu? Que tem... Agora, não, a questão de eu não possuir, né, o fato de eu não ter um útero, de eu não poder engravidar, isso não me tira a possibilidade, não me tira, certo, a essência de uma alma feminina. Porque existem inúmeras mulheres que não possuem útero, que não podem engravidar. E nem por isso elas deixam de ser mulheres. Então eu sou uma mulher transexual. Então, duas coisas. Primeiro, entender... E aí, é claro, o pastor falou, de ideologias. Cada um tem a sua, cada um defende o que acredita. Né? Eu estou aqui defendendo a liberdade de orientação sexual de pessoas, de seres humanos, que infelizmente não vivenciam ainda
ainda, porque é muito bonito falar em amor ao próximo. É muito falar, mas vivenciar, botar na prática, certo? Sentar com uma prostituta na mesa e tomar um café e respeitá-la enquanto um ser humano é muito difícil. Na prática é muito bonito a gente falar, mas vivenciar na realidade, aí a história é diferente, certo? Então, eu entendo que houve um despreparo da pessoa, certo? Não é do estabelecimento, mas da pessoa que não soube dialogar com a mulher transexual, que é a Rafaela. Ok? Bom, vamos ouvir agora o Abimael, sua opinião. Boa noite, Abimael. Boa noite. Eu creio que a sociedade, esse incidente mostra o nível de confusão que vai acontecer daqui a alguns anos, por conta de que a sociedade não está devidamente preparada. Não é porque falta um banheiro anatômico só, mas é o contexto social, psicológico, há constrangimento tanto no banheiro como no outro, se entrar uma pessoa assim, isso aí a gente sabe que não é preciso negar. Então, nós estamos, na verdade, no pico de uma mudança que pode ocasionar, na verdade, um caos do ponto de vista social. Isso aí é um pequeno incidente, é uma besteira, isso aí passa. Mas haverá muitas outras coisas que deverão ser mudadas em função dessa mudança social que está sendo pregada agora. As pessoas terão, por exemplo, as pessoas que, com respeito ao casamento, duas pessoas que moram juntas, mesmo sem serem casadas, só porque elas são amigas, e mesmo que elas não tenham sexo entre si, quando uma morre, a outra vai querer o direito da outra, porque morou junto. Quer dizer, direito patrimonial. Essa é uma consequência que virá posteriormente, sem dúvida, em função das facilidades que está se pregando e se buscando no movimento LGBT. Mas como é que está hoje a situação jurídica em relação ao casamento gay, por exemplo? Hoje, no Brasil, né? Como é que está? Está oficializado, união civil, como é que está, Isabel? Em termos de projeto de lei, não, mas o STF já garante, então acho que é um marco que... Então, só mediante alguma força de eliminar alguma coisa, você vai ter um direito de Mas em alguns estados, a Andrea pode falar, porque aqui em Fortaleza já acontece nos cartórios. Não existe ainda uma legislação do Congresso Nacional, porque infelizmente, o judiciário acaba fazendo o papel do legislativo. Está mais avançado. Nós ainda do não que o temos legislativo. Parlamentares corajosos. Nós ainda não temos parlamentares pública, corajosos. Mas aí no dia da eleição o nosso voto vale. Engraçado. Você já parou para pensar? No dia da eleição, o voto do gay, da lésbica, da travesti, da transexual, ele vale, né, Isabel? O nosso voto vale tão como um voto de uma pessoa heterossexual. Mas nós não temos parlamentares poucos, existem alguns. Nós não podemos aqui generalizar. Mas existem alguns parlamentares, né, Isabel, que não têm essa coragem e força e garra de defender um LGBT numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. A questão do casamento, ela foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Existe uma determinação do STF e que vários estados já estão obedecendo, inclusive o estado do Ceará. É o 7º estado que obedece à decisão do STF. Então, hoje se trata de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Glauco ia comentar? Eu ia comentar o seguinte. Em primeiro lugar, foi colocado aqui que parece que a gente discrimina porque na fala a gente fala que não é discriminação. Mas eu procurei exatamente dizer isso por causa do que eu ouço em seguida, que é exatamente essa postura que a gente está dizendo aqui. Quer dizer, eu fiz um breve comentário aqui sobre a questão do banheiro. Não me posicionei nem ainda sobre essa questão do gênero, né? E já há toda essa reação. Então, a gente preventivamente diz que não há discriminação exatamente por causa do temor de ser mal compreendido, porque a reação é essa reação. O próprio evangélico também é discriminado, como nós comentávamos, como uma pessoa radical nas suas opiniões, né? Na verdade, o evangélico sofreu ao longo da história, filhos que se convertiam à fé evangélica eram expulsos de casa pelos pais católicos e tal, mas nem por isso nós estamos complexados à procura de privilégios para nós, não, mas sofremos muito. Mas eu queria dizer sobre a questão do casamento é que o STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo, não o casamento,
de uma maneira equiparatória, fazendo uma equiparação para determinados efeitos. Mas ele foi claro, inclusive Joaquim Barbosa, no voto que deu, de que não era aquela união estável de que tratava a Constituição. Peço licença a vocês, temos que fazer um breve intervalo, mas antes eu vou aqui ler opiniões que eu coletei aí em rede social a respeito de usar o banheiro ou não. Denise Mendes disse que não há nenhum problema. Ebele Rebouças, jornalista, disse que iria adorar, porque inclusive pediria a maquiagem emprestada. A gente volta daqui a pouco. Até já. Tenho mais algo. Olá, estamos de volta. Segundo bloco do programa Verdade de hoje, discutindo respeito à transexualidade, discriminação e direito social. Você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participam, além de você, aqui conosco, Isabel Carneiro. Ela é socióloga, membro do setorial de mulheres do PSOL e assessora da vereadora Toninha Rocha. Participa também o pastor Glauco Barreira Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, professor da UFC, além disso. Andréa Mossati, da coordenadoria do movimento GLBT da Prefeitura de Fortaleza, e Abimael Prado, pastor e vice-presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Mais dois pequenos depoimentos aqui coletados em rede social a respeito da utilização de banheiro por transexuais. Lincoln Castro, marido da Aline Mota, ambos acham que não há problema pela questão do gênero, mas acham complicado pela questão da segurança. Porque, embora haja a questão do gênero psicologicamente feminino, mas acha que é um corpo com força de homem, enfim, eles se preocupam com isso. Já a Silene Ruiz, disse que sem estresse. Acho elas babado. Que bom, feliz. Um abraço para ela. Eu queria fazer assim, um comentário a respeito da fala do pastor Glauco com relação a opinião da maioria em detrimento da minoria, né? Uhum. Ele levantou... Não é a opinião, é o constrangimento, é o sofrimento da maioria que vai se encabular com aquilo ali. Não é questão simplesmente de opinião, é a questão do mal-estar. Ok, mas aí eu penso assim, por mais que haja de repente um constrangimento, e aí eu digo de repente porque a gente não tem elementos para dizer que de fato uma maioria de mulheres se sentiriam constrangidas, né? Mas por mais que se sentissem, aí a gente vai permitir, né, que a minoria seja constrangida em detrimento de um constrangimento da maioria. Eu acho que há uma saída aí que não é necessariamente essa. Qual seria? Inclusive, isso não seria democrático. É por isso que a gente defende os direitos humanos Mas se há e os constrangimento direitos da minoria e da maioria, se há constrangimento tanto da minoria como da maioria, qual é a opção democrática natural? Pronto, eu acho que primeiro, esse constrangimento ele há muito por conta da falta de educação Mas mesmo. por que essas pessoas deveriam ser mudadas, na sua opinião, e não as outras deveriam ser mudadas, na sua opinião? Porque eu acredito que é uma questão de discriminação. Você não receber uma mulher, você entender que a mulher... Por que a Andréa Rossati necessariamente tem que ter menos direitos do que eu enquanto Mas mulher, isso não é se ela também é mulher? É uma questão de direito. constrangimento no banheiro. Mas aí é uma questão de direito, é uma questão de Parece, direito. Isabel, que a gente está falando aqui, porque se nós fôssemos ver, né, a cultura machista, conservadora, e a gente fôssemos analisar a questão do papel da mulher, né, no século passado, que graças a Deus as mulheres, né, conseguiram revolucionar, porque primeiro a mulher não votava, né? A mulher era vista que era para ficar em casa fazendo a comida, enquanto o marido, o esposo, né? Aquela figura da mulher submissa. E que bom que existiram as feministas. Que bom que ainda existem as feministas, claro. E que bom que ainda existem essas mulheres corajosas, que quebraram esse paradigma e mostraram que a mulher ela tem o direito de ter o mesmo papel, inclusive em funções na área do trabalho, em remuneração, ter os mesmos direitos que os homens têm. Apesar de ainda não ter sido conquistado por completo, né, Isabel? E lutando até contra o discurso de que a sociedade não está preparada para que as mulheres trabalhem fora de casa. É né? engraçado, Lutando quando a contra gente isso. fala das pessoas mudarem a opinião.
Gente, nós estamos falando de preconceito, nós estamos falando de homofobia, de transfobia, de pessoas, de seres humanos que estão sendo assassinados com mais de 22 facadas por conta do preconceito, por conta da discriminação, Mas homossexuais por conta também da homofobia, assassinam outros. por conta E da assassinam homofobia. heterossexuais também. E os assassinos, pastor, discordo do senhor. O homossexual nunca matou ninguém, Eu nunca não matou estou outra- dizendo isso. Eu tô querendo dizer que incidentes Eu estou há em falando todos de os crimes cantos. de ódio, crimes com grandes requintes de crueldade. Só não é pelos E não Assassinatos. há de homossexuais com Eu homossexuais. não estou dizendo isso, pastor. Eu estou falando da questão E do nem que os preconceito. A evangélicos- violência é um Que problema não, global. E nem, não estou dizendo Não tá dizendo isso. isso não, né? A violência é um problema global. A sua fala Nós vivemos numa sociedade que adolescentes O que eu estou matam. falando é que Só nós organizar, não senão fomos. quem tá lá O em que eu casa estou não entende, dizendo é que tá? infelizmente, nós não tivemos a cultura, os nossos bisavós, os nossos tataravós não tiveram a informação, Isabel, de nos preparar para respeitar o outro, inclusive para respeitar e a saber compreender e a Deixa eu conviver só com gay ou ouvir com aqui lésbica. É isso que eu estou Abimael querendo em dizer. relação a essa questão do todo, do pensamento, consciente coletivo evangélico, em relação a essa situação. O pensamento evangélico, hoje, eu falo com meio século de existência, em várias igrejas, o pensamento evangélico é o mais acolhedor possível aos homossexuais. Eu nunca vi em uma igreja, nenhuma igreja que eu passei, nem como membro, nem enquanto pastor, um homossexual vindo de fora não ser recebido, bem recebido, ou aparecendo ali na comunidade, que pode acontecer de próprias famílias, ser maltratado. Há Eu nunca alguma vi. orientação direta para que as pessoas tratem de forma A ou B? Existe isso? Existe uma conversa aberta? A orientação das igrejas, em geral, eu já fui da Igreja Batista, que o pastor Glauco é pastor, não exatamente da dele, mas da denominação, fui da Assembleia de Deus, eu sou pastor presbiteriano há muito tempo, há 30 anos. Então, a orientação que se dá, a priori, parece que o LGBT não sabe. Quando fala, é como se a gente vivesse assim, árabe com judeu. A orientação, quem quer que seja, que chegue numa igreja, na nossa igreja, nas nossas igrejas, deve ser bem recebido. Há uma briga, nós pastores disciplinamos as pessoas, ou pregamos contra as pessoas que ficam sentadas para não darem lugar aos outros quando chegam, especialmente se é uma pessoa vinda de um mundo diferente, tipo assim, um mendigo entrar na igreja. Então, há um movimento lá, há um grupo de recepção próprio para receber essas pessoas. Uma pessoa de calção, só de calção, que não é comum entrar na igreja, mas essa pessoa recebe ou não? Recebe essa pessoa. Ela é acolhida de qualquer forma. Acolhida. A depositação roupa para ela. Tá. E os homossexuais são acolhidos como pessoas muito bem recebidas. Isso não quer dizer que nós concordemos com o comportamento. Tem que ser dito isso reiteradas vezes, porque fala-se homofobia. Isso é um termo pesado criado para jogar os evangélicos lá embaixo. Esse termo é muito pesado, esse termo tem uma tonelada. Bom, eu peço licença a vocês, nós temos uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite, Seu nome, por favor? Pedro Juscelino, aqui do bairro Presidente Kennedy. Pedro, prazer falar com você. Você tem Bom, pergunta ou comentário? Prazer todo meu. Eu gostaria de fazer só um pequeno comentário e em Fique à seguida vontade. uma pergunta. Muito obrigado. Então é assim, porque eu percebo que talvez seja pelo meu desconhecimento das coisas, mas eu sei perfeitamente que as pessoas nascem assim. Certo. O homem, com toda a sua característica de homem, a sua carga hormonal e tudo, as suas características, e a mulher, por sua vez, nasce com mulher. Não sei bem, eu ouvi aí alguém dizer que já nasceu, como é que se diz, transexual, não sei o quê, homossexual. Ok. Mas ninguém nasce, isso aí é uma opção. Eu penso que isso aí é mais uma questão de mercado do que propriamente uma coisa assim definida. Agora, Ok. eu acho também que os homossexuais, como se diz, eles estabelecem logo um confronto, né? Ok. Olha, essa ideia do banheiro, de se criar um banheiro para esse tipo essas pessoas, isso aí é uma ideia incrível, é uma coisa bem definida. Então você que concorda até com essa não tem ideia? confronto. Você Então, concorda com veja ela? bem, Como? Você concorda com essa ideia? Não, eu concordo, sabe por quê? Porque vai separando. Eu, Ok. sinceramente, eu não acredito que um
uma pessoa Uhum. do sexo masculino, ela ame uma pessoa do sexo masculino também, Ok. ou do feminino ama o Ok. feminino, sabe? Vamos dizer assim, como se Ok, complete. Pedro. Eu não consigo entender isso. Sabe? Ok, Pedro. Agradeço demais a sua participação. Muito boa noite. Ligue sempre que puder e quiser. Quem comenta? Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Eu acho que as pessoas, é porque tudo hoje é tido como muito natural, né? Uhum. Mas sempre existiu a diferenciação entre banheiro masculino e feminino? Uhum. Em todas as sociedades, em todo o tempo histórico? Há restaurantes aqui em Fortaleza que há um banheiro só. Mas entra um e depois o outro. Né? Não, mas claro, sempre obviamente, existiu essa diferenciação? Não. Não. Isso foi construído também foi na construído, história. Claro, gente. Todas as culturas distinguem homem e mulher. Todas as Muitos culturas. países afora já não há essa diferenciação. Todas as culturas, inclusive para a constituição da família, Eu que sempre queria foi o chamar a núcleo da atenção. sociedade. Desculpa, chama atenção para um foco que essa questão vai, na verdade, desembocar. Uhum. O casamento, que nós foi falado agora, a gente voltou à questão. Então, a família, Deus criou a família. A primeira coisa que Deus criou no mundo foi a família. Quer dizer, a primeira preocupação de Deus criou o universo equilibrado, fez o universo perfeito e criou a família. E Jesus disse o seguinte: mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Isso foi Jesus quem disse no Novo Testamento, já alguns mil anos antes, depois que Deus ter criado o homem. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Então, a família hoje, ela está sendo confrontada. Nunca esteve a história nunca registrou um período em que a família esteve, a comunidade primária da sociedade estivesse confrontada. Como também não se registra nenhuma civilização... Esse modelo de família, né? Não é se a família que registra está sendo nenhuma confrontada. civilização. Esse Mas esse é um modelo modelo heteronormativo. que não se registra Sempre existiu, Sempre não se não. registra nenhuma civilização gay. Existe um registro de civilização gay no universo? Por mais que Na houvesse história? Mas homossexualidade, acontece que a Existe alguma homossexualidade nunca houve existiu em casamento. todas as Pastor, se a Mas gente nunca houve for casamento. colocar aqui, Mas nunca nos houve séculos passados, a quantidade de gays que existiram, No casamento então a gente do começa. modelo burguês, Ninguém está dizendo que nunca houve. Então, Uma coisa, primeiro que eu acho uma assim, coisa é sempre ter que o havido foco, homossexual, a gente, outra coisa é sempre nós ter havido vimos Mas para família. cá o para casamento debater nem sempre sobre a também existiu desse transexualidade. modelo. Uma vez, Não, vamos só gente, deixar o casamento Glauco do terminar de modelo. falar, Meu para a Deus gente do céu. poder pegar os ganchos. Glauco, termine sua fala, Bem, por favor. corroborando aí com o pastor Abimael, houve muita homossexualidade, houve poligamia ao longo da história, mas a família nunca houve sem ser constituída por um homem e pela mulher. Você Os disse que esse gregos, modelo sempre é o... os gregos tinham histórico. muito homossexualidade, Certo. mas a família grega Certo. era homem e mulher. Agora, uma coisa interessante, também dentro do que o Abimael falou, no passado, as igrejas evangélicas, elas eram vistas como as mais solidárias aos homossexuais, não no sentido de concordarem com a prática deles, Mas de acolher. mas de acolher e dar a esperança de uma transformação, Tá. da possibilidade de transformação. Eu, com 17 anos de idade, eu ia às boates gays, ali em frente... A transformação ali já foi uma boate gay, pastor? Fui. Tô passada. Pois é, você tinha ali, talvez você se lembre, tinha ali Eu tô passada. na Barão de Studat, não, né, Duque de Conversando Caxias, se tinha o entende, né, Duques e André? Barões de um Eu tô lado, impressionada. tinha o Duques e Barões de um lado, que era de homossexual, e tinha um que era um corredorzinho, quase em frente. Eu entrava naquele corredor e ia lá evangelizar. Eu sentava com as pessoas, conversava, tinha homossexuais do sexo masculino, do sexo feminino, e as pessoas diziam que se admiravam de nós estarmos ali. Então. Porque eles diziam, nós vivemos isolados, as pessoas e vocês vêm aqui, vêm Mas conversar com a essa gente. questão da evangelização me deixa remete à com história da licença, cura por gay. gentileza. Não, Não, mas esse claro, argumento que ele intervenção falou, perigosa, né? Por transformação gentileza. é Mas- só tá. por Puxa, E deixa nós- só- eu por assisti gentileza, Só pra gente transformações. organizar, eu vou passar Deixa a palavra para a só- Isabel, que ela estava falando, e volto com você, tá Certo, certo? tá bom. Só um minuto. Vai, Isabel, você estava contestando o Glauco. Então, eu até me perdi porque veio essa história a gente acolhe bem, mas visando a transformação. Então, que acolhimento é esse em que você quer mudar a natureza do outro? Isso não é acolhimento, né? Isso é preconceito, isso é discriminação. Você quer mudar a natureza do outro. Me lembrei, mas só falando do ponto de vista, né, da história, eu, por exemplo, faço até a pergunta, né? Porque se for ler o Novo Testamento e tal, eu leio outros livros, porque para mim é um livro, assim. E eu pergunto, não é o meu caso, mas e quem não acredita em Deus? Aí é obrigado, né, a abrir mão de direitos, Isabel. porque
né, abrir mão de direitos, porque a gente falou aqui da questão de ideologia, porque existe a ideologia cristã, né, inclusive que se baseia aí no Novo Testamento ou Antigo Testamento, enfim, na Bíblia, e na Bíblia tem aquilo tal e qual, então tem que Você disse ser. que ia deixar eu falar. O fato de você não acreditar... Você falou que ia deixar eu falar. Assim, Não, eu essa não falei que era meu contestação, caso. Você eu vou. falou O fato que de ia uma deixar eu falar pessoa não agora. acreditar em Deus não significa que ele vai deixar de ser Deus, Isabel. Então, Deus existe independentemente das nossas opiniões. Abimel, vamos só... A natureza A tá André aí. não terminou a sua fala. A Isabel não terminou a sua fala, não é isso? Ou terminou? Mas eu quero ir ao casamento. Eu quero dizer o seguinte: a igreja evangélica, o cristianismo, crê num Deus pessoal. Ele é uma pessoa. Ele se revelou no tempo e no espaço na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, etc. Crê num Deus que é pessoal e que é moral. O Deus que nós cremos, que a cristandade crê, é moral. Então existe uma moral que vai contra esses valores que você disse que é da natureza do homem. Pronto. O que você disse que é da natureza, a Bíblia chama de perversão moral. Eu posso ler o texto? Eu pedi permissão para ler o texto bíblico. Vamos fazer o seguinte, não vou demorar. Vamos deixar para o terceiro bloco desse tempo, porque eu preciso terminar com a André para não quebrar minha promessa. Desculpa, André. André. Ele tem que prometer que vai deixar eu falar, meu Eu Deus. também. Primeiro, querido, a gente precisa esclarecer uma coisa. A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e eu quero deixar isso aqui bem claro, não tem nada contra os evangélicos. Que isso fique bem claro. Nós não temos nada contra os evangélicos. Nós temos contra o fundamentalismo religioso, que é outra questão. E aí pode ser de Que qualquer é outra religião. questão. Deixa eu falar, você falou que ia deixar eu falar. E aí, o que acontece? Eu ouvi algumas falas aqui, aí você falou, curar? Eu estou doente de quê? Vou tomar uma aspirina? Eu vou tomar uma vacina? Eu quero explicar essa Gente, questão. nós nascemos transexuais. Eu nasci uma transexual. Eu não estou doente. Tá? Optar, a gente opta. Quando eu optei por usar uma calça preta, quando você optou por usar esse blazer nessa cor, você poderia ter optado para usar um blazer de outra cor. Você acha mesmo que numa sociedade como a nossa, conservadora, machista, racista, um ser humano com plena consciência vai acordar pela manhã, se olhar no espelho e dizer, hoje eu vou ser gay? Ou então amanhã vai dizer, não, hoje eu não vou mais ser gay, hoje eu vou ser transexual. Não é uma escolha, não é uma opção. Eu não optei por ser uma transexual. Eu sou uma mulher transexual. E aí a questão do acolhimento. Nós estamos acolhendo para libertar. Libertar de quê? Transformar de quê? Me transformar, então eu não estou igual. O que é que falta? Só uma Que parte, transformação porque chegam é essa? muitos gays nas igrejas Que evangélicas transformação é querendo uma essa? transformação. Eles querem Não voltar. É isso. E muitos Não, são não, transformados. não, Na nossa igreja nós temos muitas pessoas que deixaram aprendem que eles não são Esse e discurso casaram, têm filhos, fundamentalista vivem que uma nós vida não normal. concordamos. Não, veja, são os gays que querem, que É querem se esse transformar. discurso fundamentalista que nós não concordamos. Tá, bom, não eu peço existe licença a vocês. ex-gay, não existe Porque ex-lésbica e nunca vai Existe. existir. Existe na Nunca minha vai igreja, existir. existe. Eu tenho amigos. vários. Eu tenho Nunca vai vários. existir. Eu conheço vários. Eu tenho Não vários. vai. Peço Isso é licença um a vocês, discurso realmente eu tenho que chamar um fundamentalista. intervalo Pois agora. não. A gente ainda vai ter mais um bloco. Bom, a gente volta daqui a pouco. Até já. Olá, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, discutindo transexualidade, discriminação e direito social. Além de você que participa de casa, participam também Isabel Carneiro. Ela é socióloga, membro do setorial de mulheres do PSOL e assessora da vereadora Toinha Rocha. Participa pastor Glauco Barreira Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, professor da UFC. Também André Rossati, da Coordenadoria do Movimento Sexual. LGBT. Não é? Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura de Fortaleza. Pronto, então está explicado. E Abimael Prado, pastor e vice-presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará.
Mais 2 depoimentos aqui coletados em rede social a respeito da utilização de banheiro feminino pelos transexuais. A Valéria, celebridade do Twitter, Alen Carino, disse que se incomodaria sim, pois para ela é homem, fim de papo. Cristina Werbster disse que não há nenhuma objeção e a Isabela Vieira disse que jamais, inclusive quando o feminino está lotado, invada o masculino desde que esteja vazio. Abimael, volto com você. Com respeito ao casamento do homossexuais, com o casamento homossexual, a posição da igreja evangélica é contrária. Por quê? Então, não é que o povo é homofóbico, não é que é fundamentalista, são termos, como disse, muito pesados e que, linguisticamente, eles têm uma capacidade de afastar as pessoas mais ainda. Então, esses termos, eu até digo para o movimento LGBT, não contribui para a aproximação dos grupos sociais. Agora, o casamento é visto contrário à palavra de Deus porque o homossexualismo é visto na Bíblia como um estado de pecado e de rebelião do ser humano. Então, não é um estado natural, é o estado em que o homem deixou de, não tendo conhecimento de Deus, ou seja, não querendo conhecer Deus, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, Deus os entregou às suas próprias paixões, Paulo diz as paixões infames. Então, para mulheres cometerem torpeza, assim que diz o texto, está aqui, eu não vou ler porque não dá tempo, e homens com homens e mulheres com mulheres. Então, esse é um estado que desagrada a Deus, que Deus não se compraz, por isso ele mandou destruir Sodoma, por isso não existe nenhuma abertura no meio evangélico para receber o comportamento homossexual, embora nós não precisamos dizer não, nós amamos todas as pessoas, inclusive os homossexuais. Quem fala? Eu queria ressaltar o seguinte, primeiro que foi comentado aqui que a pessoa não escolhe ser gay, mas se o movimento LGBT inclui o bissexual, então é escolha. Tanto que o bissexual, faz uma coisa e outra. Discordo plenamente. Não existe nenhuma escolha. Ninguém escolhe ser bissexual. Então, o senhor está dizendo que o senhor pode sair daqui agora e se o senhor quiser ficar com um homem lá fora, o senhor vai ficar. Existem inúmeros casos. A Daniela Mercury é um exemplo. A Daniela Mercury é um exemplo. Discordo plenamente. A Daniela Mercury teve preferência masculina e de repente teve preferência feminina. A Daniela sempre foi uma mulher lésbica, mas que por não se sentir à vontade, como as pessoas gostam de dizer, por não se sentir no momento de colocar a sua sexualidade de uma forma mais transparente, nunca se assumiu enquanto uma mulher lésbica ou enquanto uma mulher bissexual. A Daniela não escolheu ser bissexual e não escolheu ser lésbica. Ela sempre foi. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Aqui é que está a questão. Se uma pessoa, em algum momento da sua vida, opta pela homossexualidade, muito embora antes tivesse sido heterossexual, relacionando-se com pessoas do sexo oposto, aí o discurso é de que ela sempre foi homossexual. Se alguém deixa de ser homossexual, aí a pessoa diz que não existe. Então, essa dificuldade de argumentar, porque só um lado é visto. Na minha igreja eu tenho muitas pessoas que foram homossexuais, eu acompanhei todo o drama de vida deles, hoje não são mais, são casados, têm filhos. Quando há uma polêmica desse tipo, eles mesmos querem se apresentar, pastor, eu quero testemunhar. Quem busca? E eu digo, quem faz a busca? A igreja busca através a pessoa busca a igreja? Não, a pessoa busca a igreja através da evangelização, pessoas vão. Inicialmente, elas vão até sem colocar essa questão. Aí, a longo prazo, a conversa não coloca, são transformadas, tem um casamento, tem filho, vive normal. Quando alguma delas quer testemunhar, eu digo, não, você não vai porque você tem o seu filho agora. Você não pode criar isso aí porque vai criar um estigma social sobre você. Então, a gente vê essa mudança. Do mesmo jeito que a gente vê pessoas isso, né? É como se fosse a pessoa normal, como se nós não fôssemos normal. Nós somos o avatar. Mas né? veja bem. Sempre é isso, a pessoa normal. Então, pastor, que transformação é essa? Que transformação que Deus opera de querer transformar as pessoas. Sabe, às vezes, me desculpe, às vezes eu fico assim, impressionada. Não somos nós que transformamos, as pessoas, eu acho que Deus jamais, porque o Deus que eu acredito é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que jamais por amor vai estar condenando. Mas eu lhe pergunto uma coisa. Não é isso. Pois eu não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta.
posso O lhe fazer Deus uma que eu pergunta? acredito não é um Deus de condenação. Tá? E muitas Esse vezes, não é o Deus às da vezes as Bíblia. Pois pessoas se acham Vamos no deixar o Glauco direito fazer a que tem. pergunta? Às vezes as pessoas acham que tem procuração para falar Mas o nome eu de posso Deus. lhe fazer uma e dizer pergunta? o que é o que não é. E não é assim. Eu posso lhe fazer uma pergunta? E Se, não é assim. se você vê um mendigo, uma pessoa desprovida de recursos na rua, e você diz assim, Deus te abençoe, mas não assiste ele, você acha que é amor? Como eu não acho, quero só uma pergunta. Não quero que você responda outra coisa, porque você vai pedir que eu conclua o meu pensamento. Você acha que eu devo só dizer Deus abençoe ou eu devo ir lá ajudar? Não, deve dizer Deus abençoe e deve ajudar E a deve pessoa. ajudar. Pronto. Certo? Então agora não deu- então- é diferente quando o senhor quer usar a questão do amor e chegar Pronto. para uma pessoa e condená-la, dizer que ela Não. está errada, que ela tem que mudar de vida. Isso é fundamentalismo, isso é preconceito. Veja bem. Vamos deixar o Isso Glauco é terminar. fundamentalismo, isso é preconceito. Veja bem, o Deus que diz, eu perdoo você e não faz nada para mudá-lo, é esse Deus que se equipara à pessoa que diz, Deus te abençoe e não ajuda. Então Deus é amor, mas o amor de Deus não é só perdão, não. O amor de Deus é transformação também, ele modifica a pessoa. Nós também somos contra o sexo antes do casamento. Eu casei meus 29 anos e só tive relação sexual com a minha esposa depois disso. Então, nós somos contra o sexo antes do casamento. Mas as pessoas, que na maior parte não acreditam como nós, não estão se irritando conosco. Nós somos contra o adultério. Tem pessoas que estão adulterando, mas elas não estão irritadas conosco. Nós somos contra o alcoolismo, as drogas. Os drogados não estão irritados conosco. Por que que só o homossexual sente essa Não é só- retração? Agora eu Vamos quero ouvir a falar, Isabel. não é só o homossexual, a lésbica, as mulheres também estão incomodadas. Eu vou dizer por quê. Assim, o que a gente vê é que há um aumento de fato do fundamentalismo religioso. E aí, assim, eu fui criada, né, na ideologia cristã, meus pais católicos, e sempre aprendi também, como a Andréia, que Deus é amor. Agora, eu não acho também que ninguém tem procuração para falar em nome de Deus. Eu não acho que as Arrasou, pessoas Isabel. têm que ser transformadas. Pela Quando Bíblia eu- nós temos. Arrasou. É a Quando Bíblia eu quem diz, digo não que há a procuração. partir da Bíblia, né, eu tenho que mudar a vida daquela pessoa, não sei o quê, Nós eu não já mudamos, estou não é a gente que quer indo mudar. contra a liberdade do É a outro. pessoa eu que só chega queria na igreja discordar um pedindo pouco também com ajuda, relação então ela vai ao ser caso, mudada. ao exemplo que citaram da Daniela Mercury. Eu conheço uma mulher do Rio de Janeiro que foi o contrário. Ela foi casada com uma outra mulher, casada não, porque não podia ser, mas enfim, moravam junto com outra mulher. Enfim, terminou o relacionamento por questões pessoais e depois, hoje ela está com um homem. É porque ela se curou, virou hétero, ou a Daniela é porque virou lésbica? Não é, gente, não é. A natureza humana, ela é complexa. É por isso que existe o termo bissexual. São pessoas que, ora, sentem atração por homem ou atração por mulher. Mas não Isso não faz escolheram. dele... porque agora sentiu atração por homem é hétero, agora sentiu Mas atração sem por mulher ter procuração é de lésbico. Deus, mas pela Bíblia, qualquer pessoa pode dizer que o comportamento homossexual é uma distorção daquilo que Deus criou. Pode dizer, Como mas eu pela defendo o Bíblia, Estado como que laico. pela Bíblia Eu se acho que as diz políticas que não devem se nenhuma basear em mulher, Bíblia. que nenhuma mulher pode entrar no templo e as mulheres hoje podem. Como na Bíblia diz São que nenhuma questões mulher... sociais da não, época. pastor, Não vejo isso que você está dizendo Essa na Bíblia, questão- não. Essa questão Tem é sim uma na questão Bíblia, sim. cultural E local. diz Não também tem, na mas tem uma Bíblia que questão nenhuma moral. mulher O pode usar homossexualismo é uma questão uma roupa, moral tecido relevante com para duas todas as cores. épocas. Com duas Você cores tá não colocando- pode. Eu sou contra Não é essa Na moral Bíblia, cristã. então, pastor, se nós fôssemos interpretar Por a isso que é Bíblia bom nos estudar dias de hoje, diz, organizadamente. claro, eu estou falando porque eu estudei e eu li. Mas tá? não- E eu mas li, não- eu mas sei. não mostra. Pastor, a Bíblia diz que ninguém pode comer um grão sequer de arroz ou de trigo de outro lugar. E quantos de nós não comemos arroz, Não feijão, existe isso na macarrão? Bíblia, não. Existe sim, tá lá. Você não mostra que estudou, não, André. Não existe, não. Eu acho, pastor, que aí é diferente. Se o senhor quer interpretar e ler Não, só está aquilo claro. que ele quer, Está só claro. aquilo Eu que posso- o senhor eu quer posso colocar ler. é uma coisa. Está aqui Agora, na se nós Bíblia. fosse interpretar Se a eu Bíblia for da ler forma para que ela você, é, aí seria totalmente Paulo é diferente. muito claro. A Bíblia é clara. Paulo, quanto a essas- Paulo diz que a ira de Deus está sobre as pessoas que se rebelaram contra ele e ele as entregou para fazer o que elas desejam, inclusive Certo. práticas o senhor falava homossexuais. em amor, agora o senhor Paulo- já está falando em ira. Que ira? Mas, Ira contra mas é a população Bíblia que LGBT? Contra não o sou eu que está pecado. Que falando, ira? Qual André. é a ira? Não sou eu que está falando, quem está isso, falando é a pastor? O senhor Bíblia. estava falando Se de Deus- amor ao próximo, Pois é, agora o senhor já é está porque falando você de pensa ira. que amor é só a gente concordar com o erro das como pessoas. É porque- ira? E é com ira que vocês vão transformar as O pessoas? problema é que o homossexual pensa que O nós é estamos isso, condenando. pastor? Que Um de ira cada vez, é por favor, por essa? favor. O problema é que o homossexual pensa que nós estamos
estamos condenando o pecado dele com exclusividade. Nós somos contra o homossexualismo, como nós somos contra o adultério, como nós somos contra a inveja, O como nós roubo, a somos contra o mentira. orgulho. E Paulo coloca tudo isso Eu mesmo. também peco. Homossexualismo não, gente. Eu também porque peco e não é peço doença, perdão a não Deus é e me doença. arrependo. Não, o homossexualismo para Homossexualidade. nós é uma Homossexualidade. Mas é um perversão. comportamento condenado Porque pela veja palavra bem, de E é Deus. dessa forma pela que o pastor Bíblia. acha que vai transformar as pessoas com ira, colocando que as pessoas... Não é, se Deus não tivesse é irado esse contra o amor que eu pecado- acredito, não é esse. Mas- O amor é quando você ama a pessoa, ela sendo lésbica, ela Mas- sendo gay, Ah, ela sendo pronto. transexual. Eu amo as E pessoas. não Aí- tem ira. eu amo Aí é, Isso, aí é que está a por questão, favor. apesar, Meu Deus, aí é que o que está a é maravilha isso? da palavra de Deus. amor Apesar próximo é esse? de Deus estar irado contra o pecado do homem, ele enviou seu filho para morrer Ele o por recebe. esse pecado. Aí é que está. Se Exatamente. ele não tivesse irado, o amor dele não tinha valor. Mas aí que está, apesar de irado, ele enviou o seu filho. Essa é a maior prova do amor E de é Deus com para nós. ira que As os pessoas, Uma pastores ira é contra o que vão, as pecado. pessoas que A vão, população de as Deus pessoas que vão contra às o pecado. cadeias, as pessoas que vão às cadeias Deus evangelizar, não tem elas ira vão nenhuma. evangelizar por Deus amor, é porque amor. elas Então Jesus amam morreu o em pecador, vão. mas elas não concordam com o crime que elas cometeram. Mas elas estão lá nas cadeias, está cheio de crentes evangelizando e tirando as pessoas daquele lugar e do estado em que elas estão, porque Deus- elas amam as pessoas. Por isso nós amamos vocês, homossexuais. Isabel? Eu tiro eu acho o debate valioso, mas eu tiro uma conclusão que me deixa muito preocupada, como já estou preocupada, né, com a conjuntura que a gente tem hoje de avanço do conservadorismo. É que não é possível, de fato, vocês falaram de diálogo, acho que é possível ter o diálogo no campo das ideias, etc. Precisamos. Mas não do ponto de vista da formulação de políticas públicas, que eu, inclusive, achava que seria mais o debate. Mas, assim, Que eu acho não que isso foi. revelou O debate foi que pra não outro é lugar, possível né, você Isabel? debater, formular políticas públicas, debater a questão dos direitos civis, dos direitos sociais, debatendo no campo da religião. Porque aí ficou a discussão do que Paulo disse, quem foi Jesus, Mas o que ele tem está na aqui, é porque Bíblia. ele está aqui como pastor para dar a Realmente, opinião é da igreja. muito- Foi para isso que ele realmente foi é muito convidado. Ok, só complicado, estou é dizendo muito que do ponto de vista de complicado políticas públicas não dá para Não, ser não é nesse fácil, nível não. de Realmente debate. sei, mas- muito complicado. mas ele E veio aí para é dar triste, opinião como e aí- pastor. E aí é triste Como é que a quando... visão aí é religiosa aí se pra posiciona mim, frente à violência? E aí, Por pra exemplo, mim, enquanto mapa da ser humano- violência, questão da agressão, como é que a igreja de vocês se A posiciona? igreja pra é contra toda pra sorte de agressão. E para mim, o pastor Mas há acabou de alguma dizer união que a igreja é política forma pública, contra toda igreja? forma de agressão. Mas aí ele começou o discurso dele começando a falar de amor e terminou falando de ira. A ira de então, Deus- pra mim, a esse ira amor de- não existe. Deus é Aí- amor, aí Deus é não- justiça, André. O amor de Não, Deus- pra Deus mim, que não- só não concorda com existe. O amor de- inclusive, o com seus amor de erros. Deus Não está existe nisso. amor. Vocês aqui querem um Deus A gente que não consegue nem dialogar Não, com o amor eles, de Deus está nisso, sabe? que Porque apesar você tá de errado, irado você é contra o pecador, pecado, você ele é amou pecador. ainda Eu não assim. estou dizendo que Meu você está errado, não. Deus, Eu estou eu tô dizendo me o seguinte, sentindo a própria que Madalena. o Deus, não, veja bem, para Maria, para a mulher que foi levada a Jesus em adultério, em flagrante adultério, ele disse o quê? Ele perdoou aquela mulher, não foi? Mostrou amor? Ele mostrou muito amor. E que ele disse em seguida, você conhece a Bíblia, André, você disse. Ele disse em seguida, vai e não peques mais. Porque ele não disse, continue com a sua vidinha de prostituta, não tem problema não, é um problema social, a sociedade vai se acostumar. Ele A não disse Bíblia foi isso. escrita por pessoas que interpretaram aquela fala Isso foi Jesus e quem escreveram. Não foi Jesus que escreveu a Bíblia. Jesus citou o A Velho Bíblia foi Testamento. escrita por várias Fala pessoas sério. que naquela época viviam em Você não outra sa- cultura, Fala sério. em outro momento. Inclusive só e da homens, forma né? que... E só homens. Por que Deixa me eu diga fazer uma coisa, uma- engraçado. As mulheres já pararam para pensar Tem nisso? livro de mulher na Bíblia. Né? Por que que Esther. a maioria, entenda, pastor, a maioria das pessoas que escreveram as Bíblias foram homens? Por que não teve mais participação qual é o problema feminina? dos homens? Que a Porque raiva é tão sempre grande de de aceitar colar, dos homens. colocar Raiva as de homem, mulheres não. como... Não, Né, ao contrário disso, a Bíblia tem um livro de Ruth, tem o livro de Esther, na genealogia de Jesus, que aquela eu época... não estou peraí, dizendo naquela que época, não tem livro Pronto, de mulher. Não, mas não é só isso que eu estou Que a dizendo. maioria Não é só isso que eu estou foram dizendo. escritos por homens. Eu É estou dizendo, diferente, pastor. não é isso que eu estou... É diferente, Mas pastor. André, Deixa só eu um falar. Lá na genealogia de Jesus, só havia naquela época nomes masculinos. Na genealogia de Jesus tem nome feminino. Ele escolheu Maria para nela fazer vir o seu filho através dela.
A Bíblia mostra que Jesus apareceu na ressurreição primeiramente às mulheres. Por que é que o feminismo veio na civilização ocidental de origem cristã e não no mundo árabe? Aham. Porque, Pronto, agora, Isabel, nós já estamos porque o no cristianismo debate do deu a feminismo. infraestrutura Nós já social saímos para isso. da essência do Tem debate pela terceira tem vez. uma péssima notícia para vocês. Nosso programa está chegando ao final. Infelizmente, acho que a gente pena. É uma pena. não muito concluiu grande, que e eu ia não até de chegou à manhã. questão das Não, eu políticas também. públicas, como muito bem reclamou a Isabel. Mas eu queria dar aqui 30 segundos para cada um, para as considerações finais. E, por favor, um por vez. Isabel. Então, eu queria agradecer, né, pelo convite, participar desse debate, assim, é sempre muito importante. Eu acho que a gente tem que fazer um convite, né, para as pessoas, para que debatam isso. É a questão do banheiro, é fundamental que a sociedade esteja discutindo, mas é claro, né, tirando aí a capa do bojo do que a gente tem aí naturalizado, porque a gente sabe que a nossa própria educação ela é precária e opressora. E eu só finalizo também dizendo com relação ao que foi dito aqui de transformação, evangelizar para transformar, eu queria dizer que não há cura, e não há cura por quê? Porque não há doença. Tá. Contatos com a parte da prefeitura ligada ao movimento, como é que se faz? Políticas públicas. Aliás, da assessoria, né? Da Toninha. Pronto, da prefeitura não, né? A gente Da até Câmara, né? oposição à gestão. Mas assim, com a assessoria, né? Podem entrar em contato através do e-mail. que Ela a gente acolhe tem- ideias, sugestões. Sim, enfim. com certeza. A gente está em diálogo constante com os movimentos feministas, formulando mesmo políticas conjuntamente. Ok. Glauco? Eu me lembro quando criança que havia na Bezerra de Menezes uma pessoa que ficava se movimentando como se ele fosse um carro. Ele pensava que era um carro. O ligeirinho. O ligeirinho, exatamente. Como é que esse homem deveria ser tratado? Ele deveria ser emplacado ou ele deveria ser tratado para entender que ele não era um carro? Então, se uma pessoa tem um corpo de uma forma e pensa ser de outra, nós temos é que tratá-la. Esse é que é o ato de misericórdia. E eu quero dizer que há transformação para o homossexual. Eu não chamo de cura, não, porque para mim não é doença. É fruto da herança que nós temos do pecado. E não é só o homossexual que precisa dessa transformação. Eu precisei, embora não fosse homossexual, outros têm outros pecados que precisam de libertação. Eu quero dizer ao drogado, eu quero dizer à prostituta, eu quero dizer ao adúltero, eu quero dizer ao homossexual que há esperança para todos vocês. Porque Deus está irado contra o pecado da humanidade, mas Ele amou a ponto de dar o seu filho. E Ele não mandou o seu filho, não fez esse investimento tão grande para que não tivesse tanto poder para transformar a nossa vida. Andréia, 30 segundos. O meu recado vai para toda a população LGBT cearense e brasileira que esteja nos assistindo. Seja feliz. Viva a sua liberdade de amar de todas as formas. O Deus que a gente acredita é um Deus de amor, é um Deus que não condena e que não tem ira nenhuma. É um Deus que quer a sua felicidade. Arregace as mangas e venha lutar contra o preconceito, contra a discriminação e contra o fundamentalismo religioso. É uma pena realmente que a gente esteja... viemos para esse debate para discutir outros assuntos, mas infelizmente ele termina com a essência do fundamentalismo religioso, onde pastores iniciam seu diálogo falando de amor e terminam o diálogo falando de ira, falando de rancor querendo, através dessa ira, que tem alguma transformação. E não se transforma o outro com ira, não se transforma o outro com ódio. As transformações, elas acontecem através das culturas de paz e de respeito. A forma e respeitando as orientações sexuais de todos os seres humanos. Se os fundamentalistas, e aí volto a repetir, não temos nada contra os evangélicos, não temos nada. O nosso problema é que nós não vamos admitir preconceito, homofobia e nem o fundamentalismo religioso. Abimael? Bem, se nós, na verdade, tivéssemos tanta ira assim, Andréia, ser chamado de fundamentalista, o peso dessa palavra remete ao mundo islâmico, terrorismo. Isso a gente estaria aqui com raiva de você, porque você passou o tempo todo tratando a gente, nós não tratamos vocês nem um minuto com termos, nem 10% com esse peso negativo. Então nós somos discriminados agora, e muito, a televisão está aí.
Então, Ok. ninguém é fundamentalista. Nossas igrejas Nada estão contra os abertas. evangélicos, Nossas apenas ig- contra o fundamentalismo Nossas religioso. igrejas evangélicas, o povo evangélico, ele ama, mas ama no sentido de servir, não é no sentido de dizer eu te amo, porque Jesus te ama, não é só isso não. Se você for uma igreja evangélica, eu quero ajuda, seja em qualquer área, não é só nessa área que nos referimos, não. Você vai ter pessoas prontas para lhe ajudar. E isso é o que está na palavra de Deus, que Jesus mandou, é o mandamento maior, amar ao próximo. Senhores e senhoras, muito obrigado pela participação. Uma pena que a gente não tenha entrado em mais assuntos. Obrigado a você que participou, que esteve conosco, que ligou, que tentou ligar e não conseguiu. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais a verdade. Grande abraço e até lá. Tchau.